I'm taking the scripture passage from Ezekiel chapter 20. Eu gostaria de ler do capítulo 20 de Ezequiel. I want you to notice the response of God to leaders who do not follow him and his word. Gostaria que vocês notassem a resposta de Deus a líderes que não seguem e nem a sua palavra. Position does not guarantee that you have the blessing of the Lord. Posição não garante que você tenha a bênção de Deus. You indeed may have the curse of the Lord and yet have a high position in holy office. Pode acontecer de você ter a maldição de Deus e ainda assim ocupar uma alta posição. The only ones that God wants us to come to him are those who will follow his holy scriptures. Os únicos que Deus quer que se acheguem a Ele são aqueles com o coração disposto a seguir as suas sagradas escrituras. So let us hear the word of the Lord. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Ezekiel 20 verse 1. Ezequiel 20, versículo 1. And it came to pass in the 7th year, in the 5th month of the 10th day of the month, that certain of the elders of Israel came to inquire of the Lord, and sat before me. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor e assentaram-se diante de mim. Now keep in mind that Ezekiel was a priest. Agora tenham em mente que Ezequiel era um sacerdote, But he was now in Babylon. mas ele estava agora em Babilônia. And therefore he had to operate as a self-supporting worker. E, portanto, ele tinha que agir ali como um obreiro de sustento próprio. It's interesting, probably more so in Australia than any other country, that quite a few denominational ministers became self-supporting workers and leaders. É interessante notar que, muito mais na Austrália do que em qualquer outro país, obreiros denominacionais e ministros têm ido para a obra de sustento próprio. And you keep in mind that those pastors in Australia who decided that they were going to join the self-supporting work were greatly dishonored by the leadership of the South Pacific Division. E também é bom ter em mente que esses ministros denominacionais que decidiram ir para a obra de sustento próprio na divisão do sul do Pacífico foram grandemente desonrados por estes líderes da região. And Ezekiel, though a priest, no longer could act as a priest because he was in the land of captivity. E Ezequiel, embora fosse um sacerdote, ele não poderia oficiar como sacerdote porque ele estava naquela terra ali cativo. So let's turn to verse 2, Ezekiel 20 verse 2. Então vamos ao versículo 2, Ezequiel 20, versículo 2. These elders of Israel had come to inquire of Ezekiel of the Lord. Esses anciãos de Israel vieram consultar ao Senhor. Verse 2 says, Then came the word of the Lord unto me, saying. Verso 2 diz: Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Son of man, Filho do homem, speak unto the elders of Israel, fala aos anciãos de Israel, and say unto them, e dize-lhes: Thus saith the Lord God, Assim diz o Senhor Deus: Are you come to inquire of me? Viestes consultar-me? As I live, saith the Lord God, Vivo eu, I will not be inquired of by you. que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Deus. No matter how high we are in ecclesiastical authority, Não importa o quão elevados nós estamos em autoridade eclesiástica, even if it's in the local church, mesmo se é na igreja local, or maybe at conference work, ou talvez um trabalho numa associação, God will not give counsel to men and women
who have not surrendered their will and their lives to him. Deus não dará conselho a homens e mulheres que não renderam suas vidas a Ele. The humblest brother or sister in the church, O irmão ou irmã mais humildes da igreja, who has surrendered everything to Jesus, que entregou tudo a Jesus, will receive counsel from the Lord that even someone in high office will not receive because they are rejecting the word. receberá conselhos do Senhor que alguém em uma posição elevada não receberia que estivesse rejeitando a sua palavra. Now, yesterday I left the story of Robert Brinsmead when he came to visit me at my home at Avondale College. Então, na última noite ontem eu interrompi a palestra falando quando Robert Brinsmead foi me visitar em minha casa lá na faculdade de Avondale. And he told me he was going to go up to Queensland, to the city of Brisbane. E ele falou que ele estava indo à terra de Queensland, na cidade de Brisbane. And I will take the message to the evangelicals. E ele disse: eu vou levar a mensagem aos evangélicos. And because the Adventist Church has rejected my presentation. Porque a igreja adventista rejeitou as minhas apresentações. I had no idea what an impact that would make upon Robert Brinsmead. E eu não fazia ideia acerca do impacto que aquilo causaria em Robert Brinsmead. About a month and a half later, I had gone over to West Indies College to take up my responsibilities there. Cerca de 1 mês e meio mais tarde, eu fui à Jamaica, à faculdade West Indies, para retomar minhas responsabilidades ali. Obviously, while I was there, I only heard a few bits and pieces about what Robert Brinsmead was doing. E quando eu estava lá, eu só ouvia algumas poucas coisas acerca do que Robert Brinsmead estava fazendo. But what I started to hear gave me the idea that he was moving greatly away from anything close to present truth. Mas das coisas que eu ouvia já me faziam compreender que ele estava realmente se afastando da verdade presente. And I wondered what had happened. E eu me perguntava o que aconteceu. Well, eventually, about 3.5 years later, I was home on furlough in Australia. 3 anos e meio mais tarde, eu estava na minha casa na Austrália, em furlough. A husband and wife that were very good friends of mine, even more closely to my brother as friends. E um casal que era próximo de mim, amigos bem íntimos meus. They were excellent Seventh-day Adventists. Eram adventistas do sétimo dia excelentes. They had an industry. Tinham uma indústria. And they sent so much money up to the mission fields. E eles enviavam muitos recursos ao campo missionário. And they sent a lot of their equipment up there to help start industries in the Pacific Island areas. E enviavam muito também do seu equipamento para ajudar a iniciar indústrias na área ali das ilhas do Pacífico. And soon after I had gotten back to Australia, e depois de eu regressar à Austrália, my parents were then living in Melbourne, the city of Melbourne. Meus pais estavam então vivendo na cidade de Melbourne. And they lived about 50 miles away. Cerca de 85 quilômetros de mim. No, I mean about 80 kilometers. Então, cerca de 80 quilômetros. And we got together again. E nós nos reunimos mais uma vez. It was, for me, a great joy to meet them again. E para mim foi um grande regozijo encontrá-los outra vez. But in no time I found they had totally changed their concept of what the truth was.
Mas eu vi que eles tinham de uma hora para outra mudado totalmente o seu conceito do que era a verdade. And I asked, what's happened to you? E eu perguntei, o que aconteceu com vocês? Oh, you've got to hear Bob Brinsmead, what he's preaching now. Você tem que ouvir o que Bob Brinsmead está pregando agora. Oh, he's brought us some very special truth. Ele nos trouxe uma verdade muito importante, especial. What is it? Qual é? Well, he's going to be down here in a few weeks. Ele virá para cá em algumas semanas. Oh, come and listen to him. Venha ouvi-lo. I was suspicious. Eu suspeitei. And he's going to be down here with an Anglican priest. E ele virá para cá com um sacerdote anglicano. I was more suspicious. E eu ainda suspeitei mais. What do you mean he's going to be down here with an Anglican priest? O que você quer dizer? Ele virá aqui com um sacerdote anglicano. Well, this Anglican priest is preaching a very strong message. Esse sacerdote anglicano está pregando uma mensagem muito forte. And he and Bob are going around Australia preaching very powerful sermons. E ele e Robert estão viajando pela Austrália pregando sermões muito poderosos. I could tell it wasn't the truth that they had once espoused. Eu já podia ali dizer que não era a verdade que eles uma vez haviam crido. Well, I did go into the heart of Melbourne to listen to these two speakers. Mas eu fui lá para o centro de Melbourne para ouvir estes dois oradores. I'd never met, of course, Jeffrey Paxton before. Eu não havia conhecido antes Jeffrey Paxton, que era um He was to anglicano. speak first and Bob Brinsmead second. Ele iria dar o sermão dele antes e o Bob Brinsmead em segundo lugar. Paxton was an impressive looking man. Paxton, ele tinha uma boa aparência. He had a good appearance. Attractive appearance. Uma aparência bem atrativa. And he spoke very well. E ele era um bom orador, muito bom. But soon I realized it was the evangelical errors that I had faced before I left Australia. E eu então logo vi que eram aqueles mesmos erros evangélicos que eu tive que encarar antes de ter deixado a Austrália. But my friends were enthusiastically supporting what he was saying. Mas os meus amigos estavam de forma entusiástica apoiando o que ele dizia. Oh, how sad I was. Quão triste eu fiquei. But I was more waiting to see what Bob Brinsmead had to say. Mas eu estava realmente esperando para ouvir o que Bob Brinsmead iria dizer. And I listened very carefully. E eu ouvi atentamente. He said he was going up there to convert the evangelicals. They had converted him. Ele disse que estava indo para aquela região converter os evangélicos, mas foram os evangélicos que o converteram. I couldn't imagine it because he knew the Bible so well. E eu não consegui imaginar aquilo porque ele conhecia a Bíblia muito bem. He had preached so constantly on the book of Romans. E ele constantemente pregava acerca do livro de Romanos. And he had memorized the book of Romans. E ele tinha memorizado o livro de Romanos. But he gave the same evangelical message. Mas ele deu a mesma mensagem evangélica. Well, after the meeting, Depois da reunião, I approached Bob. eu me dirigi a Bob. I greeted him. I said, "It's years since we met each other." E eu então cumprimentei ele. But how you have changed your message. E eu falei que era bom vê-lo, mas disse como que você mudou a sua mensagem. Oh, no, I haven't changed. I've just matured the message. Ele falou, não, eu não mudei a mensagem, só amadureci.
I said, no, Eu disse, não. this is a different gospel. Esse é um evangelho diferente. This is the evangelical gospel, not the everlasting gospel. Esse é o evangelho evangélico e não o evangelho eterno. Oh, Colin, we don't have time to talk tonight, but I want to come and visit with you and I can explain it more in detail. Colin, não tenho tempo de conversar essa noite, mas eu quero visitá-lo e aí nós poderemos conversar em mais detalhes. Well, we made an arrangement that we would meet 7 o'clock Sabbath morning, the next Sabbath, in my parents' home. Então nós combinamos nos encontrarmos às 7 da manhã no sábado na casa de meus pais. And he came. E ele veio. But with his number one lieutenant for the state of Victoria. Mas com o seu, what's that? He had people in different states proclaiming his message, and this was the man in Então the ele state of veio Victoria. junto com aquele homem que o apoiava também, um homem que o apoiava. He was a very impressive man too, by the way. Que também era um homem bem assim, que impressionava muito. He had been an ordained minister E era um ministro ordenado of the Seventh-day Adventist Church, da Igreja Adventista do Sétimo and Dia, he had been a youth leader of the conference. um líder jovem da associação, But he had joined Bob Brinsmead in this message he was now giving in evangelical circles. mas ele se uniu ao irmão Brinsmead nessas mensagens que ele estava pregando nos círculos evangélicos. And he came with Bob to my dad's home. E este homem veio com Bob então para a casa de meus pais. I said, I'm willing to listen for a while before I ask you any questions. E eu disse, bom, eu estou disposto a ouvi-los por um pouco de tempo antes de eu perguntar qualquer coisa. I allowed the comments of Bob and his assistant for about an hour. E eu deixei Bob e o seu assistente falarem, comentarem por cerca de 1 hora. Well, I said, it's about time that I start to ask some questions. E eu disse, bem, já está na hora de eu começar a fazer algumas perguntas. Do you realize how little you use the Bible in all that hour? Eu falei, vocês perceberam quão pouco vocês usaram a Bíblia em toda essa hora? That wasn't the Bob I knew years ago. Esse não era o Bob que eu conhecia há anos atrás. You would have been opening the Bible and showing texts here and texts there. Ele estaria abrindo a Bíblia e mostrando texto aqui, texto ali. You're giving me human philosophy. You're not giving me the Word of God as you used to. Eu disse, você está me dando filosofia humana, não está me dando a palavra de Deus como você costumava fazer. Oh, yes, there was one text here and one text there, but it wasn't the old Bob Brinsmead. Ele disse, sim, há um texto aqui, um texto ali, mas não era o antigo Bob Brinsmead. Well, my parents had to leave to go to Sabbath school and I stayed a little longer. Os meus pais tiveram que ir à escola sabatina, mas eu fiquei um pouco mais na casa deles. But I knew I was getting nowhere. Mas eu sabia que não ia chegar a lugar nenhum. Now I said, I'm going to go to the divine service. Então eu disse, bom, eu vou ao culto divino. Why don't you come to me to the Croydon Church? Por que vocês não vêm comigo à igreja de Croydon? Oh, no, we've got other things to do. Eles disseram, não, temos outras coisas para fazer. You don't know how sad I was at the end of that meeting. Vocês não imaginam o quão triste eu estava no final daquela reunião. It was difficult for me to concentrate on the service that morning. Foi difícil para mim até me concentrar no culto aquela manhã. I couldn't imagine how someone who absolutely knew this Advent truth could have been derailed into another gospel. Eu não conseguia compreender como alguém que havia conhecido essa verdade podia ter se desviado para outro evangelho. Well, I didn't see him anymore at those times in Australia.
E eu não o vi mais naqueles tempos na Austrália, because I had to go back to the States now to take up my responsibility at Columbia Union College. Eu tinha que voltar aos Estados Unidos para reassumir minhas responsabilidades na faculdade de Columbia Union. Then I noticed he changed the name of his magazine. E eu reparei que ele mudou o nome da sua revista. It was no longer called Present Truth. Já não se chamava mais Verdade Presente. Well, of course, it was because he wasn't teaching present truth anymore. É claro, é porque ele não estava mais ensinando a verdade presente. He now called it verdict. Ele chamava agora veredito. I don't know what that was meant to be. Não sei o que ele queria dizer com aquilo. I suppose you make your verdict on what I am writing. Eu suponho que o leitor fazia o seu veredito acerca do que Bob escrevia. He may as well have joined all the ecumenical movements, what he was now writing in his magazine. Talvez ele tenha também se unido aos movimentos ecumênicos agora ao escrever aquela revista. But not too long after I became president of Columbia Union College, Mas não muito depois de eu me tornar o presidente da faculdade de Columbia Union, I learned that Jeffrey Paxton was coming to Washington. eu soube que Jeffrey Paxton estava vindo a Washington. He wanted to come to the heart of Adventism. Ele queria ir ao coração do Adventismo. And he was able to arrange for a meeting in a big hall in the city of Washington. E então ele conseguiu ali organizar uma reunião em um grande salão na cidade de Washington. And it was arranged that some of our spokesmen were to counter or to speak at that same meeting and dialogue with Paxton. Então também foi organizado ali que alguns dos nossos pregadores deveriam pregar naquela mesma reunião e também dialogar com Paxton. The big hall was packed. E aquele grande salão estava cheio, And lotado. many were standing that could not get seats. Muitos estavam em pé por falta de lugar para sentar. My wife and I were there. Minha esposa e eu estávamos lá. My brother and his wife were there because he had come over to Washington at that time. O meu irmão e a esposa dele estavam lá porque ele havia ido a Washington naquele tempo. When I saw the three men that were supposed to evaluate what Paxton said, Quando eu vi os 3 homens que estavam encarregados de avaliar o que Paxton estava dizendo, 2 of them were very liberal pastors. 2 deles eram pastores muito liberais, They would class themselves as scholars or theologians. que se classificavam como teólogos. The third one was Elder Don Neufeld, who was then an associate director of the Review and Herald. E o outro era o pastor Don Neufeld, que era um diretor associado da revista Review and Herald. But Paxton went right ahead with his strong and charismatic presentation. E Paxton então prosseguiu com a sua forte e carismática apresentação. Oh, Russell and I were in our seats. We wish we were up on that platform to challenge this man. E o Russell e eu estávamos ali sentados, mas desejávamos estar lá também na plataforma desafiando aquele homem. The 2 so-called theologians, they were agreeing with him in most of the things that he said. E os 2 chamados teólogos, eles estavam lá concordando com a maioria das coisas que Paxton dizia. And though that wasn't true of Elder Neufeld, but his response was feeble against the power of Paxton. E embora o mesmo não fosse verdade acerca do pastor Neufeld, as suas respostas foram fracas contra o que Paxton dizia. By nature, Australians are far more aggressive than Americans in such situations. Pela minha natureza, assim, os australianos são geralmente bem mais enérgicos do que os americanos nesse tipo de situação. Maybe it's our colonial instincts.
Talvez são os nossos instintos. And it was a one-way street. People were going out and saying, well, we've got nothing to answer this Paxton. E era uma rua de sentido único e as pessoas iam saindo e dizendo, bom, nós não temos nada a dizer a esse Paxton. Very early on Sunday morning, E bem cedo, no domingo de manhã, one of the staff of Columbia Union College came to my home. um dos funcionários da faculdade Columbian Union vieram à minha casa. Do you know that Paxton's going to speak right by the college? E ele falou, você sabia que Paxton vai falar bem próximo à faculdade This morning? nesta manhã? And quite a few of the students have been invited to go there. E um bom número dos estudantes também foram chamados a comparecer. You better come and try to do something about it. É melhor você vir e tentar fazer alguma coisa a respeito? The tragedy was there was no way I could go there because I had another appointment, a very critical appointment. E a tragédia foi que eu não podia comparecer porque eu tinha um outro compromisso bem crítico. But I said to my twin brother, Russell, you go to that meeting. Mas eu disse ao meu irmão gêmeo, Russell, vá por favor à reunião. And I called up Dr. Johnson, the head of our religion department. E eu chamei também o Dr. Johnston, que era o cabeça do nosso departamento de religião. I said, I want you to go with my brother to this meeting so you can challenge Paxton. Eu quero que o senhor vá com o meu irmão a essa reunião para que vocês possam desafiar a Paxton. Well, it was mainly students that were there, but a few faculty were there too. The word must have gotten around. A maioria das pessoas que estavam lá era estudantes, mas também alguns dos funcionários também estavam. A notícia deve ter se espalhado. But there were about 50 of the students there. Mas havia cerca de 50 estudantes lá, They're precious to the Lord. preciosos aos olhos do Senhor. And Paxton went with his usual confident style of presentation. E Paxton então começou com o seu estilo confiante de oratória. Eventually it was too much for Russell. E acabou que foi demais para Russell aguentar. He said, Jeffrey, aren't you going to open the floor for some questions? Aí ele disse, Jeffrey, você não vai dar espaço para perguntas? In the end, he agreed. E no final ele concordou. Well, before I ask you a question, I'm going to make a statement. That's what my brother said. Então meu irmão disse, antes de eu perguntar, eu vou fazer uma declaração. He was gloating over how pitiful the theologians had been the day before. Ele estava lamentando ali acerca de quão maus foram os teólogos, quão fraquinhos foram eles lá, And they aqueles couldn't dois. answer his presentation. E que não puderam responder a nada da sua apresentação de Paxton. Russell started this way. E Russell começou da seguinte maneira. This wasn't for Jeffrey's benefit, it was for those who were there, mainly the students. Não era tanto para o benefício de Jeffrey, mas dos estudantes que estavam lá. He said, Jeffrey, you know and I know. Ele falou, Jeffrey, o senhor sabe e eu sei. There are farmers in Australia that could have challenged you far better than those theologians did yesterday there in Washington. Há fazendeiros na Austrália que poderiam te desafiar bem melhor do que aqueles teólogos que estavam lá. And that was absolutely true. E era absolutamente Oh, I verdade. tell you, some of our lay farmers were really strong in the scriptures and in the message of salvation. Eu digo a vocês que alguns dos nossos fazendeiros leigos ali eram realmente fortes na Bíblia e no espírito de profecia. And then he asked him questions and he asked for the Bible support for those questions. Então ele fez perguntas e pediu qual é a base bíblica daquelas And perguntas. Jeffrey couldn't get text to support what he had said. E Jeffrey não conseguia encontrar textos para apoiar o que ele havia dito. And Russell said in fullness of confidence that students, make sure you realize
this man cannot support himself from the Word of God. Então, Russell falou com toda a confiança aos estudantes. Ele falou: estudantes, vejam que esse homem ele não pode dar apoio àquilo que ele diz pela palavra de Deus. Don't stand listening to error without challenging it. Não fiquem ouvindo o erro sem desafiá-lo. I say in a respectful way, even in a sermon. Eu disse de uma forma respeitosa, mesmo em um sermão. If a speaker is making a presentation and making a statement that you know is not supported by the Word of God. Se o pregador está fazendo uma declaração que você sabe que não tem uma base na palavra de Deus. Many people in the seats will take it for granted that it's truth. Porque muitas pessoas ali sentadas vão ter aquilo por garantido que é verdade. But respectfully say, Pastor, which part of the Bible does that come from? Mas com respeito, diga: pastor, de que parte da Bíblia esse raciocínio vem? Or what text are you referring to? Ou o senhor está se referindo a que texto? Not in an angry way, Não de forma irada, not in a blustery way, but in a sensible question way. não de forma explosiva, mas de forma mansa. By God's grace, Paxton, because Russell was there particularly, and to some extent Dr. Johnson, the impact upon the students was negligible. Então, what is negligible? Very little. Então, aconteceu que mesmo Russell dizendo aquilo e o outro, o pastor Johnston, o impacto nos estudantes foi pouco. Well, later I started to hear that Brimsmead was going right away from anything religious. E logo eu comecei a ouvir falar que Brimsmead ele estava até se afastando de qualquer coisa que tinha a ver com religião. Once you move one step from truth, Uma vez que você dá um passo para se afastar da verdade, Satan's got you in his trap. Satanás já o tem na sua armadilha. Then you'll take the next step, Então você dá o próximo passo and the next step, e o próximo. and all the way he'll take you into total apostasy. E por todo o caminho, então, ele vai acabar levando à apostasia total. Or to start to question even one precious truth is dangerous to your eternal salvation. É perigoso começar a questionar uma verdade eterna para a nossa salvação. Well, every now and again I was getting back to Australia. E eu estava de vez em quando visitando a Austrália. And when I was there, I was preaching in most of the states, if not all the states of Australia. E quando eu passava por lá, eu pregava em quase todos, se não todos os estados da Austrália. Keep in mind, there's only 6 states of Australia. Mas tenham em mente também que há apenas 6 estados. They're usually very large states São geralmente estados bem grandes, by size. Not in population, but in size. não em população, mas em tamanho, em área. Then Bob went back to his farming. Então Bob voltou para seu ofício de fazendeiro. He has an outstanding farm. E ele tem uma fazenda que se sobressai. It's a model farm. É uma fazenda modelo. So outstanding is it that tour buses bring full loads there to see and have explained to him what he's doing on his farm. É tão impressionante que ônibus lotados vão para lá para ver o que ele faz, para que expliquem a eles o seu trabalho. Well, in 1998, Em 1998, I was in Queensland. eu estava em Queensland. He was in very northern New South Wales. Ele estava bem no extremo norte de New South Wales.
only about 100 miles south of Brisbane, where I was preaching, over 160 kilometers. Cerca de 160 quilômetros para o sul de onde eu estava pregando. So I decided I'd go and visit him. Então eu decidi ir visitá-lo. So I called up his wife. Então eu telefono para sua esposa. Or should I say she answered the phone. Ou melhor, ela atendeu o telefone. And Bob wasn't there. E Bob não estava lá. So I started to speak with his wife. Então eu comecei a conversar com sua esposa. And I said, I've heard that Bob is moving away from his spiritual roots. E eu disse então, eu ouvi falar que Bob está se desviando das suas raízes espirituais. Oh, well, she said, we've become citizens of the world. Ela disse, bem, nós nos tornamos cidadãos do mundo. I don't know what that means except some kind of secularism. Eu não sei o que isso significa, mas ficou claro, algum tipo de secularismo. Well, is he doing any preaching anymore? E ele está pregando, continua pregando? Oh, no, he's not preaching anymore. Não, ele não está pregando, diz But ela. he's a member of the local Shire Council. Mas ele é um membro do... What is a Shire Council? Well, it's a country segment of the state. De como um segmento rural do estado, uma comunidade rural. Well, he's a talented man, and I'm sure it wasn't hard for him to get elected. Ele era um homem talentoso, não foi difícil ele ser incluso naquele grupo. Well, she said, I want to come, and I said, I want to come and talk with Bob. Mas eu falei, bom, eu gostaria de conversar com Bob. Oh, I think that can be arranged, she said. Bom, eu acho que podemos organizar isso, ela disse. And I did arrange to come and visit him. E então eu marquei uma data para ir lá conversar com ele. And he took me all around his farm. E ele então me levou para conhecer toda a sua fazenda. It was magnificent. Era algo magnífico. I have never in my life anywhere in the world seen a farm like he had. Eu nunca vi durante toda a minha vida e no mundo inteiro uma fazenda do jeito que ele tinha. With the brilliant mind that he has, Com a mente brilhante que ele tinha, he had all sorts of experimental activities. ele tinha todos os tipos de atividades experimentais. I mentioned earlier Eu mencionei mais cedo that he came over here to South America, que ele veio para a América do Sul, went high up into the Andes, que ele foi aos Andes. and there he found these delicate fruits away up there. E ele então acha essas frutas delicadas que dão lá. And he took cuttings from them E ele trouxe então ramos. and took them back to tropical Australia. E ele trouxe mudas, aliás, e trouxe para a Austrália, lugar tropical. Now you can understand they would not last long at all in a tropical environment because they came from those high Andes. Nós poderíamos entender naturalmente que não durariam muito naquele lugar tropical porque vieram lá do alto dos Andes. And somehow he knew in the genetics of some of these tropical plants. E ele conhecia um pouco da genética também dessas plantas tropicais. How he could graft these delicate Andes fruit, whatever they were. E de como ele poderia enxertar essas frutas delicadas lá dos Andes. And they did famously. E foi assim um sucesso. Much bigger fruit than they had up in the Andes. E deu ainda frutos muito maiores do que elas davam lá nos Andes. Because they had all the strength of the tropical sun and so on. Porque elas tinham então toda a força do sol tropical. And of course that made him famous in Australia. E é claro, isso o tornou famoso na Austrália. And scientists and agriculturalists came to investigate what he was doing. E cientistas, engenheiros agrícolas iam lá ver o que ele estava fazendo. I mentioned how I saw 5 different fruits on the one branch, graft, 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 graft. E
Eu vi também, eu mencionei como eu vi 4 tipos de frutos diferentes em um tronco, all on one branch. tudo em um só. I tell you, he just knew what to put together and how to graft the right things together. Ele sabia quais as coisas que podia combinar e como enxertar todas elas. And he had a small store there, E ele tinha um pequeno estábulo ali, selling foods and peanuts and lollies and all sorts of those kind of things. então, essa pequena construção que vendia amendoins e o que ele produzia lá, todo tipo de coisas. And I looked into the case, E eu olhei então para a embalagem, and there were ham sandwiches and beef sandwiches. e aí quando eu vi, tinha sanduíches de presunto e de bife. Can you understand how I felt? Vocês poderiam imaginar como eu me senti? But for the grace of God, that could be me. Pela graça de Deus, que não era eu ali. Oh, we cannot move 1 inch away from God, 1 centimeter from truth. Nós não podemos nos desviar nem 1 centímetro da verdade, Not even a millimeter. nem 1 milímetro. We have to stay by the word of inspiration. Nós temos que permanecer firmes na palavra da inspiração. When someone comes to you and said, I've got something new to share with you, Quando alguém vier a você dizendo, eu tenho algo novo para compartilhar, you better put your antennas way up high. é bom você erguer bem as suas antenas. Because so often it isn't new truth, it's deadly old error. Porque frequentemente não é nova verdade, mas é um erro bem antigo e fatal. We must test everything by the plain word of God. Nós temos que testar a tudo pela palavra de Deus, a clara palavra I de Deus. decided the next year to go back and try again. E eu decidi então no ano seguinte ir lá de novo. And again, I had no success. E de novo não tive sucesso. In part of that conversation, I said, Bob, do you remember how much you knew of the book of Romans? E eu tentei ali na conversa, eu disse, Bob, você se lembra de como você sabia o livro de Romanos? I marveled at your memorization of that book. E eu ficava maravilhado com a sua memorização daquele livro. This was his response. E a sua resposta foi, It's all up here in the computer. está tudo aqui no computador. And I looked him in the eyes E eu olhei então nos olhos. and I said, do you ever turn the computer on? E eu perguntei, e você alguma vez liga esse computador? Tragic. Trágico. These are warnings that I want to give to you. Esses são avisos que eu quero dar a vocês. I'm not sure what led Bob the way he is now. Eu não tenho certeza o que fez Bob ir para a condição que está agora. Neither his wife or he believes in a God anymore. Nem sua esposa e nem ele acreditam mais em Deus. I believe because he was so attacked by leadership in Australia, he became so discouraged that he took him away from God altogether. Eu acredito que, pelo fato dele ter sido tão atacado pelos líderes na Austrália, ele acabou se deixando ficar muito desencorajado, que o afastou de Deus de uma vez. I plead with you, no matter how you're attacked or how you're persecuted, E eu peço a vocês, não importa o quanto você é atacado ou perseguido, you stand firm by Jesus. que você fique firme com Jesus. If you are tempted to move away from God and His people, E se você for tentado a deixar a Deus ou seu povo,
Satan has won the battle. Satanás venceu a batalha, se você consentir. We must be faithful to Jesus no matter what happens to us. Temos que ser fiéis a Jesus, não importa o que aconteça conosco. Even when our brethren turn against us. Mesmo quando nossos próprios irmãos se viram When contra our nós. friends turn against us. Quando nossos amigos se voltarem contra Even nós. relatives will turn against you. Até mesmo parentes se But voltem we contra must nós. serve the Lord. Mas nós temos que servir ao Senhor. And we must never stop seeking to share the truth with others. E nunca devemos parar de buscar a oportunidade de compartilhar a palavra com os outros. Never say it's too difficult. Nunca diga é difícil demais. Never say it's not worth it. Nunca diga não vale a pena. If you only bring one person to the Lord, that's eternal blessings. Se você trazer uma pessoa somente para Deus, já é uma bênção eterna. We are God's children. Nós somos os filhos de Deus. Even when you come to retirement age, Mesmo quando você chega na idade de se aposentar, don't you retire. não se aposente. You continue to serve the Lord as long as you have the strength. Continue servindo ao Senhor desde que você tenha força. There is no retirement date or age that you will find in the Bible or the spirit of prophecy. Não há nenhuma idade de aposentadoria que você encontra na Bíblia ou no espírito de profecia. We must continue to share the precious truth of the gospel. Nós temos que continuar compartilhando as preciosas verdades do Evangelho. When last year I had my heart attack in Australia, Quando no ano passado eu tive o meu ataque de coração na Austrália and my bypass surgery, e a minha cirurgia de marca-passo, I don't know how many people told me to stop traveling around. eu nem sei dizer quantas pessoas me diziam para parar de viajar por aí. In Australia and back in the States. E fui para a Austrália, então voltei para os Estados Unidos. My life would be useless if I didn't continue to bring the message of hope to people in this world. Minha vida seria inútil se eu não continuasse a levar essa mensagem de esperança às pessoas. When Russell and I were in our 40s, we made a decision that we would never retire at any arbitrary retirement date. Quando meu irmão e eu tínhamos cerca de 40 anos, nós tomamos uma decisão de que nós não iríamos nos aposentar em nenhuma data ou idade marcada. He kept that commitment. E ele guardou o seu voto. He was killed in the car accident going to a series of weekend meetings. Ele foi morto em um acidente de carro indo para uma série de pregações no final de semana. That was two and a quarter years ago. Foi uns 2 anos e 3 meses atrás. That has been the greatest tragedy in my life. E essa foi a maior tragédia na minha vida. Because we had traveled and we'd run crusades on every continent together. Porque nós juntos viajamos e fizemos séries em vários continentes. And we'd written 67 books together. E escrevemos 67 livros juntos. Our lives were just intertwined with each other. E nossas vidas estavam interligadas. But we must continue. Mas nós temos que continuar. We have a work as long as God gives us breath. Nós temos uma obra enquanto tivermos fôlego. Oh, how I weep over men like Brinsmead and Desmond Ford. Como eu pranteio acerca do caso de homens como Brinsmead e Desmond Ford. What could these men have done for Jesus? O que esses homens não poderiam ter feito por Jesus? But many people will be lost because of both of them.
mas muitos se perderão por causa de ambos. What a terrible record that will be in heaven. Que relato terrível isso será no céu. One last comment that I want to make. Um último comentário que eu quero fazer. At the end of the 1990s, I was preaching in Kenya, in Africa. No final da década de 1990, eu estava pregando no Quênia, na África. I got a warm reception from the president of the Central Kenya Conference. Eu tive uma recepção calorosa do presidente da Associação Central do Quênia. And he opened the churches for me to preach in, quite a number of them. E ele deu abertura para que eu pregasse em um bom número de suas igrejas. And after he had listened to me in one of those churches, E depois de me ouvir em uma dessas he igrejas, said, I want you to come. I'm going to bring all the pastors in the conference together, and I want you to tell them what the real truth of the Advent faith is. ele disse, eu vou reunir todos os pastores da associação e eu quero que o Senhor os diga qual é essa verdade. I said, I'll be happy to do that. E eu disse, eu estarei feliz em fazer isso. It was a very big conference. Foi uma conferência, era uma associação muito grande It included the capital city, Nairobi. e incluía a cidade que era a capital, Nairobi. He not only came, but the union president came also. E não veio apenas ele, mas também veio o presidente da União. And I went through the themes that we've been taking up here. E eu então apresentei os temas que nós estamos vendo aqui. Victorious living. Vida vitoriosa, The human nature of Christ. a natureza humana de Cristo, The sanctuary message. a mensagem do santuário, The final atonement. All those wonderful messages that God has given to a us. mensagem da expiação e todas essas mensagens maravilhosas que Deus nos deu. I spoke for about 3 hours and then it was open for questions. Eu preguei por cerca de 3 horas, então dei abertura para perguntas. Most of the pastors asked positive questions. A maioria dos pastores fizeram perguntas positivas, But one of the pastors mas um dos pastores stood up and really attacked what I had presented. se levantou então e realmente atacou o que eu tinha apresentado And tried to convince them of what we call the new theology. e tentou convencer os outros acerca do que nós chamamos de nova teologia. He said, I've been through seminary, as if that was to give him all the authority. Ele falou, eu passei pelo seminário, como se isso desse a ele toda a autoridade. The president stood up Então o presidente se levanta, and he came to the front. foi lá para frente He said, I want to say this to every pastor in this conference. e ele disse, eu quero falar isto a todos os pastores nessa associação. What you have heard this morning is the truth of the scriptures. O que vocês ouviram nessa manhã é a verdade das Escrituras. And I'm expecting each one of you to preach these messages in your pulpits. E eu espero que cada um de vocês preguem essas mensagens nos seus púlpitos. He was a strong president, I can tell you. Ele era um presidente bem forte, eu posso dizer. But afterwards, when I was talking to that president, Mas depois, quando eu estava conversando com esse presidente, do you have much of this new theology? eu perguntei, você tem muita dessa nova teologia? He said, yes, we've got some of it amongst the pastors. Ele disse, sim, nós temos alguma coisa dela entre os nossos pastores. I said, where did they get it from? E eu disse, de onde eles aprenderam isso? Some of them went to Andrews Seminary and some went to the Philippines Seminary. Alguns foram para o seminário da Andrews e outros foram para o seminário das Filipinas. My counsel to you, President, Meu conselho para o senhor presidente, disse eu, waste God's money on sending people where they're going to be taught false theology. não envie os seus pastores não gaste o seu dinheiro enviando pastores onde eles vão aprender uma falsa teologia. The worst thing you can do is use holy money to get people trained in error.
A pior coisa que se pode fazer é usar dinheiro sagrado para apoiar pessoas que estão sendo treinadas no erro. I have not been back to Kenya since then. Eu nunca mais voltei ao Quênia desde However, lá. I have an invitation to go there next year, and I'm planning, God willing, to go there. Entretanto, eu tenho um convite para ir lá no ano que vem. Eu estou planejando, se Deus quiser, ir para lá. But also to Tanzania, Uganda, and Ethiopia, in 4 countries. Mas também para outros 3 países, incluindo I hope I Etiópia e can outros. find that there are faithful pastors in these countries. Eu espero encontrar pastores fiéis nestes países. But this new theology, like a cancer, has spread all over the Seventh-day Adventist churches. Mas essa nova teologia, como um câncer, tem se espalhado pela igreja. But I've never been in a country where there haven't been faithful people standing for truth and righteousness. Mas eu nunca estive em um país onde não houvesse pessoas se posicionando firmemente pela justiça. I tell you this, God will not be left without a witness. Eu digo a vocês, Deus não ficará sem testemunhas. And I plead for everyone here to be those witnesses. E eu rogo a cada um de vocês que sejam essas testemunhas. Not silent men and women, Não homens e mulheres em silêncio, but those who will truly seek to help people to know the pathway to eternal life. mas pessoas que vão diligentemente levar as pessoas a conhecerem o caminho para a vida eterna. Don't leave it to the pastors. Não deixa ao encargo de pastores. Praise God for faithful pastors. Glória a Deus pelos pastores fiéis. But every layman and every laywoman is called to be a worker for God. Mas todo membro leigo é chamado para ser um obreiro na causa de Deus. We are his witnesses. Nós somos suas We testemunhas. have people that no pastor will ever reach. Nós temos pessoas que nenhum pastor alguma vez irá alcançar. But you can reach them in your community where you live. Mas você pode alcançá-las em sua comunidade onde você If vive. every Seventh-day Adventist were a strong witnesser to the gospel of Jesus, Se todo adventista do sétimo dia fosse uma forte testemunha do evangelho de Cristo, not only would there be a much greater harvest for the kingdom of heaven, não apenas haveria uma colheita muito maior para o reino de Deus, but each one's soul would be able to be saved in the kingdom. mas cada alma poderia ser salva para o reino. Oh, brethren and sisters, Irmãos e irmãs, you might go home and say these were good meetings. você pode voltar para sua casa e dizer que essas reuniões foram boas, But the test is what you do when you go home. mas o teste é o que você faz ao voltar para casa. Where you may be the only one in your church, Talvez você seja o único na sua igreja, or you're the only one in your community. ou talvez o único em sua comunidade. But God will use you if you give yourself in service for Him. Mas Deus te usará se você se entregar ao seu serviço.